Fala galera, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes de trazer as informações, queria que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no canal apertando o botãozinho aqui embaixo e também ativasse o sino para receber todas as notificações do canal Vene Casagrande. Agora vamos para as informações. A primeira é sobre o zagueiro Matheus Dantas. Assim como o técnico Jorge Jesus, o zagueiro também está indo para o futebol português, mais precisamente para o Farense de Portugal. Os clubes, o Flamengo e o Farense, já estão trocando a documentação e o zagueiro assinará nos próximos dias o contrato de 3 anos com a equipe portuguesa. O zagueiro tinha contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, ou seja, já estava liberado para assinar um pré-contrato. Com isso, o Flamengo aceitou liberar o jogador, mas ficou com 40% dos direitos econômicos do atleta para uma futura venda. Do meu ponto de vista, foi um bom negócio para o Flamengo, tendo em vista que ele já poderia sair de graça e o Flamengo poderia perder o jogador sem receber nenhuma quantia em troca. O jogador fez 6 partidas pela equipe profissional do Flamengo e vai se despedir em breve. Embora não tivesse recebido muitas oportunidades com o Jorge Jesus, era um jogador que o português gostava bastante. Inclusive, na temporada passada, quando ele renovou seu contrato até o fim desse ano, foi a pedido do próprio Jorge Jesus. Um outro jogador que está bem próximo de deixar o Flamengo para jogar no futebol português, como eu informei ontem, é o Lucas Silva. Paços de Ferreira é o clube interessado no atleta, inclusive, pelo que eu apurei, com o presidente do clube português, só para complementar a informação de ontem, o presidente confirmou que tem interesse no jogador e, segundo ele, só depende do Flamengo, que a proposta está nas mãos do Flamengo, agora só depende do Flamengo para o jogador se transferir para o Paços de Ferreira. Lembrando, o Atlético Goianiense, no último final de semana, sondou o jogador, ligou para o jogador disse que estava negociando com o Paços de Ferreira. Agora vamos para a informação principal deste vídeo. Envolve o atacante Lincoln, de 19 anos, considerado desde as categorias de base uma joia rubro-negra. Vamos por parte. É um jogador que não está sendo muito utilizado, não estava sendo muito utilizado pelo técnico Jorge Jesus, não tem recebido muitas oportunidades, mas mesmo assim é um jogador muito cobiçado no futebol europeu e também no futebol brasileiro. Vamos lá, a primeira informação que eu tenho. Na primeira quinzena de março, ou seja, antes da paralisação do futebol brasileiro, o Grêmio, Clube Gaúcho, tentou a contratação do jogador por empréstimo com valor de passe fixado. Os clubes até conversaram, mas, a princípio, o técnico Jorge Jesus, então treinador do Flamengo, descartou a possibilidade, alegando que o Grêmio era um time que poderia brigar diretamente com o Flamengo nas competições da temporada 2020 e sugeriu à diretoria do Flamengo que não negociasse o jogador com o tricolor gaúcho. Com isso, as conversas foram esfriando, aconteceu a paralisação, o Grêmio também viu que não poderia fazer grandes investimentos, digamos assim, e preferiu então não ir adiante. O Flamengo também rechaçou qualquer possibilidade de empréstimo à equipe gaúcha. Mas, mesmo assim, depois da paralisação, o Lincoln continuou sendo cobiçado, desta vez por clubes europeus. A primeira proposta recusada pelo Flamengo foi do Almeria, da Espanha. E pelo que eu apurei, é uma proposta de cerca de 18 milhões de reais, em torno de 3 milhões de euros. O clube espanhol fez essa proposta ao Flamengo por 80% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo não aceitou, rejeitou. Pelo que eu conversei com dirigentes da equipe espanhola, de fato, o Almeria tem interesse nesse jogador, vai conversar depois que for definida a temporada. Aí, o Almeria está disputando os playoffs e com isso vai esperar terminar os playoffs para depois voltar a negociar com o Flamengo uma possível contratação do atacante Lincoln. Eles têm interesse no jogador e estão só esperando acabar os playoffs para dar continuidade a uma possível negociação e, quem sabe, aumentar a oferta. Lembrando, a primeira, de cerca de 18 milhões de reais, foi rejeitada pelo Flamengo. A mais recente, nos últimos dias, foi uma proposta que veio do Chipre, mais precisamente do Paphos. Essa proposta foi ainda maior, em torno de 24 milhões de reais, cerca de 4 milhões de euros. O Flamengo rejeitou. E o jogador, pelo que eu apurei, também não tinha ambição de atuar pelo campeonato do Chipre. Ou seja, mais uma proposta rejeitada pelo Flamengo, pelo atacante Lincoln, que não está tendo muitas oportunidades, mas é um jogador extremamente valorizado, tanto no mercado europeu quanto no mercado brasileiro, principalmente pela sua idade. É um jogador que ainda vai fazer 20 anos. No final deste ano vai fazer 20 anos. É um jogador, então, que tem potencial, tanto dentro de campo, já mostrou isso nas categorias de base, inclusive acumula passagens pela seleção brasileira da categoria de base. Também, não só no Flamengo, mas dentro de campo, ele faz gols, enfim, já mostrou isso.
Inclusive, a sua melhor temporada foi em 2018, quando entrou em campo 22 jogos e marcou 3 gols. Um foi bem importante, vocês vão lembrar que foi justamente contra o Grêmio, uma equipe que mostrou interesse neste ano, na Copa do Brasil, nos minutos finais, e ajudou o Flamengo na classificação de fase na Copa do Brasil. É um jogador, como eu disse, não está tendo muitas oportunidades, mas é muito bem visto no mercado e a tendência é que receba mais propostas. A janela de transferência para o mercado do exterior ainda está no começo e a tendência é que tenha mais propostas. Lembrando, em 2018, ainda na gestão Eduardo Bandeira de Mello, o Flamengo recebeu uma proposta da Juventus da Itália de em torno de 12 milhões de euros. Pela cotação na época, daria cerca de 48 milhões de reais. Na ocasião, Fred Luz, então CEO do clube, e Rodrigo Caetano, que era diretor executivo do clube, rejeitaram a possibilidade de negociação porque eles alegaram que o valor oferecido era muito abaixo da multa rescisória dele, que atualmente é de 50 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo, então, já rejeitou muitas propostas pelo atacante Lincoln, embora ele não tenha muitas oportunidades, é um jogador extremamente valorizado. O que eu apurei é, o Flamengo espera receber pelo atacante Lincoln pelo menos 8 milhões de euros. Isso atualmente daria em torno de 48 milhões de reais, justamente a proposta que teve em 2018 e acabou não liberando. Mas se vai receber o valor dessa proposta, ninguém sabe, tudo é negociação. O Almeria, pelo que eu entendi, conversei com um dos dirigentes do clube, vai voltar a demonstrar interesse nesse jogador e, quem sabe, aumentar a proposta. Se vai chegar aos 8 milhões de euros, o diretor me disse, não sei se a gente consegue chegar aos 8 milhões de euros pedidos pelo Flamengo, mas a chance de aumentar a proposta inicial de 18 milhões de reais em torno de 3 milhões de euros é bem grande. Isso deve acontecer após a disputa dos playoffs. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Em breve, mais informações para vocês. Abraço!